Bem-vindos à primeira série, eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nessa aula a gente vai conhecer um pouco da arte do Japão. A gente vai entender um pouco a sua tradição e a gente vai ver algumas linguagens para poder entender um pouquinho a cabeça do artista japonês. Então vamos conhecer um pouco da história artística do Japão, em especial conhecer as linguagens plásticas do Shodo, Byobu, Makie, o Kakemono-e e origami. A gente vai, através dessas linguagens, entender um pouquinho dessa construção da arte, de que forma eles fazem esse tipo de expressão. Então vamos tentar entender como é que era o pensamento da época. Vamos fazer duas perguntinhas bem rapidinhas aqui. Objetos simples do dia a dia podem virar obras de arte? Você acha que objetos que estão, de repente, pense na tua casa, você tem um objeto ali em cima da mesa, será que aquele objeto em cima da mesa pode se tornar um objeto de arte? Pensa nisso. E a caligrafia pode ser considerada obra de arte? Agora, você vendo essa imagem dessas letras desenhadas por pincel, você acha que isso pode ser encarado como arte? Ou seja, isso pode ser equiparado a uma pintura artística? Essa aula vai responder, gente. Então vamos entrar na questão dos tempos antigos. Nós estamos falando de 10.000 a.C. até 710 d.C. Então nós temos vários detalhes que vão entrar nesse período. Nós temos pequenas esculturas de barro, armas, sinos, que são campainhas, aquelas campainhas que a gente balança, e espelhos de bronze, vamos ter cerâmica em fornos e pintura. O que acontece? Nós temos um país que começa a ser povoado no século III e vai ser unificado no século IV. Então, esses pequenos povos, essas pequenas ramificações de povoado que estão entrando e estão começando a povoar, eles vão trazendo tradições. É trazido o cultivo do arroz, é trazida a cutelaria, então começa a fabricação de armas. Nesse momento que já vai começar aquela tradição da katana, que é aquela espada japonesa. Então nós vemos que as esculturas, pequenas esculturas, elas têm um lado muito místico, um lado de proteção, um lado de religião até. Nós temos a questão da cutelaria, trazendo armas, sinos que era a forma de como se fosse... sinos como se fosse de igreja, mas para chamar, para poder chamar as pessoas. E nós temos os espelhos. Espelho era uma tecnologia muito nova, a pessoa podia se ver refletido. Isso feito totalmente em metal, uma coisa que poucas nações trabalhavam metal, eles já estavam trabalhando. E nós temos a cerâmica de fornos. Lembrando você que cerâmica, gente, nós temos que ter fornos a alta temperatura para poder fazer esse trabalho de cerâmica. Eles já tinham essa tecnologia e uma tecnologia muito forte. Então eles faziam uma cerâmica bem interessante. E nós temos a pintura. E uma pintura que ela é muito diferenciada porque ela tem uma questão de pintura, vamos colocar, contemplativa. Já vou explicar para frente. Então a pintura de murais que adornava as paredes dentro das tumbas em 300, 710 d.C., elas representavam a origem da pintura no Japão, o estilo chinês. Ou seja, como a gente está vendo que esse país está sendo povoado e está vindo muita gente da China, então eles estão trazendo essa tradição. E essas tumbas, ela é muito parecida com a cultura paleocristã, que nós temos aquelas primeiras pinturas dentro das tumbas cristãs, que era aquela coisa de Roma escondido, que os cristãos que antes eram escondidos, eles podiam fazer a pintura e representar a sua vida. Então, nesse momento do Japão, existia a mesma coisa, meio padrão egípcio. Então, nós tínhamos aquelas tumbas com toda a representação do morto e fazendo a sua passagem para o pós-vida. Então, a gente começa ali a trazer a questão dessa linguagem de pintura, e a pintura vem muito com esse cunho chinês, porque eles estão começando a querer procurar a sua própria linguagem. Então, esse é o início de tudo. E nós temos logo em seguida, em 794, surge a pintura Imatoe, que substitui a pintura chinesa, num estilo próprio, um novo estilo em feitos arredores de Kyoto, trazendo telas dobráveis, byobus, álbuns com folhas e rolos ilustrados Kakemono-e. Ou seja, como eu falei para vocês, nós temos aquela influência chinesa, os chineses começam a fazer um tipo de pintura, essa pintura chega no Japão, o Japão faz a sua forma de representar, a sua forma de colocar as paisagens, de colocar as pessoas dentro dessa pintura, e dentro disso eles fazem uma formatação totalmente nova. E qual é essa formatação? O que o japonês fazia? O japonês, quando ele ia pintar, a primeira coisa, ele ia lá na paisagem, por exemplo, ele olhava aquela paisagem, contemplava aquela paisagem. A cultura oriental tem muito essa mania de pensar sobre algum assunto e meditar sobre esse assunto. Eles iam lá, viam aquela paisagem e meditavam sobre o que eles estavam sentindo naquele momento. Aí eles iam para o seu estúdio e no seu estúdio, através de uma pintura aquarelada, que era uma pintura à base de água muito rápida, eles faziam a ideia principal daquela pintura e estava pronta a obra. Então, dessa forma, essa forma de pintura muito espontânea, muito rápida, foi a pintura que caracterizou esse estilo novo, Imatoe. Então, essa pintura ela vai ter a cara do Japão que nós conhecemos até hoje. E, diferentemente da Europa,
A arte oriental, ela fica no mesmo estilo muitos e muitos anos. Então ela permaneceu com essa tradição por muito tempo e por isso que até hoje nós temos essa mesma coisa, esse mesmo tipo de pintura que acontece lá em 794, até hoje ela está viva e presente na cultura japonesa. Então nós vemos aqui agora no século XII surge o realismo na pintura e na escultura. E já no século XIII o budismo Zen, budismo japonês, influenciou a arquitetura e a pintura de paisagens monocromáticas e no decorrer do século XVI o estilo policromático, telas e muro. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, quando chega o budismo no Japão, ele vem diretamente da Coreia. Chega o budismo, já vem uma forma de arte bem diferenciada. Por quê? A arte começa a mudar sua temática, que era somente natureza, agora começa a pegar a questão da religião nova. A religião nova colocando essa questão de equilíbrio entre ser humano e natureza. Então faz essa coisa do zen, essa coisa da conexão. Então nós vemos que influenciou a arquitetura e a pintura, ou seja, a arquitetura, ela também faz essa contemplação dessa união entre o homem e natureza. Então nós temos muito na arquitetura de madeira, por isso que até hoje, dentro do Japão, pouca coisa foi preservada, inclusive depois da guerra, até a questão de ataques nucleares, muito daquela coisa da arquitetura antiga foi perdida. Uma pela questão das armas e batalhas e outra a questão do tempo, porque a madeira ela não resiste muito tempo. E até hoje a arquitetura japonesa tradicional, ela ainda é em madeira sem pregos, então é uma coisa muito particular. E a questão da pintura, ela também tem essa influência, porque eles começam a representar já um pós-vida, já uma questão de seres místicos, já uma questão dessa harmonia de todo o universo com o homem, agora é representado através da pintura. E então nós temos uma pintura monocromática, lembrando que o Imatue, quando ela surge, ela era uma pintura aquarelada de uma cor só, e agora ela está evoluindo, ela está se tornando mais realista, mais aquela coisa eu vejo, eu represento, e está trazendo as cores. Então agora não tem só a representação de uma cor, mas várias cores fazendo uma própria paisagem. Então, retratava o cotidiano de todas as classes, surge o estilo ukiyo-e, mundo flutuante, na pintura e na gravura, sendo que Degas e Van Gogh foram influenciados. No final desse período, a pintura europeia acabou influenciando a arte japonesa, acompanhada pela modernização do Japão. Então, nós temos o quê? Primeiramente, o estilo. Esse estilo, que é chamado estilo flutuante, é um estilo em qual o japonês está olhando ao seu derredor e começa a ver nas pequenas coisas, pequenos detalhes, coisas interessantíssimas para poder fazer a representação. Então, que nem eu já falei em outras oportunidades, de repente está vendo uma senhora pegando água, então vai fazer aquele tema. Está vendo uma montanha que está tendo aquela nuvem passando pela frente da montanha, está pegando aquela temática. Então, todas essas temáticas triviais, elas são colocadas dentro da pintura. Mas uma coisa interessante é que a pintura na gravura, ou seja, por que gravura? Porque gravura é uma forma que você pode replicar a mesma obra várias vezes e é um custo mais barato, então fica mais acessível. Então agora essa pintura, estilo próprio japonês do tema cotidiano, começa a se espalhar por todo o Japão. Então ela começa a ser consumida por todas as pessoas, não somente pela elite, mas todas as pessoas que querem deixar dentro da sua casa aquela coisa da harmonia, aquela coisa de uma coisa bem interessante, bonita, começa a comprar essas pinturas e trazer elas para dentro da sua casa. E essa pintura, como ela está sendo comercializada, ela começa a ir para fora do país e vai chegar nas mãos de quem? Degas e Van Gogh. Degas, inclusive, era uma pessoa bem à frente do seu tempo, ele inclusive foi fotógrafo, além de pintor, era uma pessoa que ele pesquisava demais, ele colecionou Gauguin, colecionou Van Gogh, colecionou Cézanne, então ele tinha uma visão de todos os pintores europeus que tinham um cunho muito forte, ele já colecionava, e quando ele viu a gravura japonesa, ele ficou fascinado. E ele começou a refletir na sua própria pintura essa expressão japonesa, essa expressão dessa coisa muito rápida, muito expressiva e o cotidiano. E Van Gogh, também grande Van Gogh, ele também teve acesso à pintura japonesa e também começou a ver a profundidade de expressão, essa questão do uso da cor, a uso da rapidez da expressão. Então eles começaram a ser influenciados por essa parte. Lembrando vocês que no centenário da Torre Eiffel, que foi em 1889, que foi o centenário da Revolução Francesa, que teve uma grande exposição de arte, a pintura japonesa foi grande estrela, porque as gravuras japonesas foram vistas por toda a Europa naquele momento. Não só por algumas pessoas, mas por todo mundo. Então influenciou a arte europeia de uma forma muito pesada e todo mundo acabou trazendo uma nova forma de ver. Porque o Japão, como estava isolado e estava fazendo uma arte totalmente independente, ele trouxe inovações que a Europa não tinha pensado. E isso transformou toda a arte mundial.
E nós vemos então que vai acontecer o contrário também, só que a pintura europeia acaba chegando no Japão. Nós temos um período que o Japão estava fechado para o mundo, no período Edo, que é esse período aqui, e logo em seguida no período Meiji, que é o período que o imperador japonês, forçosamente por força das nações estrangeiras, ele abre o Japão, e nesse momento existe uma busca das influências externas. Então, as influências externas vai ter escolas de pintura com professores italianos dentro do Japão e vão começar a influenciar a arte japonesa e ela começa a se ocidentalizar. Lembrando que tem pessoas lá dentro do Japão que eles não querem isso e querem conservar a tradição, e até hoje a tradição é forte porque pessoas foram firmes e mantiveram a mesma pintura japonesa totalmente tradicional. E nós temos então esse período pós-guerra, esse período pré-guerra, alguns artistas voltaram à tradição da pintura japonesa, mas a modernização da pintura e escultura continuaram abraçando as inovações ocidentais. Aquilo que eu falei. Então o ocidental começou a ir para o Japão, começou a ensinar arte e começou a trazer aqueles moldes da pintura acadêmica, aqueles moldes da pintura europeia. Alguns artistas japoneses gostaram, começaram a inovar, pegar esse estilo, mas alguns ainda ficaram na tradição e essa tradição ela foi indo até o pré-guerra. Agora, gente, vamos fazer um pequeno exercício? Vamos pegar duas imagens diferenciadas, vamos pegar uma imagem lá do Oriente, uma imagem do Ocidente e vamos comparar as duas. Eu quero que vocês respondam com a palavra de vocês. Analise as duas obras ao lado e descreva as suas semelhanças. A figura A, que é a de cá, é uma obra de Hiroshige, e a obra B é uma obra do artista Vincent Van Gogh. Eu quero que vocês falem para mim qual a semelhança delas e descrevam com suas palavras o que vocês analisam dessas duas juntas. Eu estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Ok, pessoal, responderam lá? Um detalhinho a gente vai ver agora sobre caligrafia, mas reparem uma coisa, gente. Essa pintura tem caligrafia, essa pintura tem caligrafia. Então a gente vê a importância da letra japonesa com relação à pintura, que as duas são colocadas na mesma altura e por isso que elas são mescladas muitas vezes. Então a gente vê claramente a influência japonesa na obra de Van Gogh e ele se apaixona por essa força da cor utilizada de uma forma muito espontânea, ok? E vamos ver agora sobre caligrafia. Fico aguardando a resposta de vocês sobre a pergunta, tá bom? Então, indo em frente, Shodo. Shodo é considerado arte. Essa caligrafia tem como vínculo direto com a tinta e o pincel. Tendo o nanquim como tinta padrão para a técnica, o próprio Ocidente assimilou o uso do nanquim na ilustração editorial. Vamos pensar uma coisa. Nós temos uma Europa que não existia caneta esterográfica, claro que na época, mas existiam as penas. As penas elas eram molhadas na tinta e a pessoa escrevia e a pena era uma superfície pequena. O Japão, por si só, ele já achava ofensivo utilizar pena, então ele usava o pincel, e pincel de pelo longo, então aqueles pincéis grandes. Então ele
nos seus documentos oficiais, na sua escrita normal, na carta de um filho para um pai, de um pai para um filho, de família, era feito o uso do pincel largo, grande, com a caligrafia. Lembrando que eles escrevem ao contrário da gente, que nós escrevemos da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, eles escrevem ao contrário da direita para a esquerda, então é ao contrário do que a gente faz, e eles fazem todo o cuidado para que a letra seja muito bem desenhada. Então, quando eles escrevem desse lado de cá, eles estão vendo com exatidão o que eles estão representando. Se eles escrevessem dessa forma que a gente faz, eles não teriam a visão, porque a mão atrapalharia a visão da letra, mas fazendo essa escrita ao contrário, eles conseguem ver cada letra que está sendo desenhada. Então essa letra, ela é feita um movimento muito minucioso para que tenha a plástica na letra. Então eles analisam a reta, super reta, a curva curvada, eles querem ver harmonia nessa letra. Então essa harmonia e essa precisão é que faz com que ela seja levada à arte como uma pintura. Lembrando que eles utilizam nanquim. Nanquim veio da cidade de Nanquim, lá na China, que foi inventado esse tipo de tinta, e essa tinta ela se popularizou, e como nós tivemos a assimilação da cultura chinesa pelo Japão, ela se tornou como padrão. E uma coisa bem importante, ela entra na ilustração editorial que existe até hoje. Antes da invenção da era digital, quando era feita a ilustração profissional, estou falando, era feita com lápis. Depois o lápis era passado um nanquim por cima desse lápis, e depois que o nanquim estava seco, era apagado o lápis e era feita a pintura para complementar todo o processo. Então o nanquim é uma coisa que deu certo, porque ele dava um contraste muito forte e a durabilidade. O nanquim, quando ele entra no papel, ele penetra o papel e não sai. Ele se torna uma pintura muito forte e muito resistente. E isso que eles estavam utilizando aqui. Eles utilizavam papel de arroz, e o papel de arroz, quando o nanquim entrava no papel de arroz, como ele é bastante aberto, o papel de arroz assimilava todo o nanquim e ficava aquela pintura extremamente reta, extremamente precisa, como se fosse um Photoshop de hoje, uma coisa muito bem desenhada, vamos colocar dessa forma. E o nanquim é uma tinta preta que existe há milênios, que eu já falei, e em alguns locais utilizam a tinta de polvo ou lula para sua criação, mas tradicionalmente usa o pigmento chamado de negro de fumo, ou fosse uma fuligem, misturada com algum aglutinante. Ou seja, em algumas regiões, o polvo e a lula, ela produz essa tinta, e essa tinta era utilizada como tinta, mas uma tinta meio que à base de água, ela não era tão forte. Mas essa tinta com a fuligem, que é o negro do fumo, ela como era um pó, e o que é aglutinante? Aglutinante, quando você pega uma resina pastosa e mistura junto com pó, e você produz uma pasta. Então era produzida a pasta, vamos colocar, a pasta de nanquim, que daí sim ela era diluída na água para que ela ficasse um pouquinho mais fina, mas mesmo assim o japonês já gosta de uma consistência mais firme, vamos colocar dessa forma. E a firmeza desse nanquim vai produzir exatamente esses traços com pontas afuniladas. Então você enxerga na finalização do traço do pincel, quando ele termina, que ele retira o pincel do papel, você vai enxergar os pelos do pincel separados, que eles vão fazer aquelas pequenas, vamos colocar assim, com pequenas garrinhas no final da letra. E isso exatamente porque é uma tinta que ela não é tão líquida e não é tão grossa, então é meio termo. Então isso denota que está tendo aquela consistência ideal e que produz o efeito ideal que eles queriam dentro da letra. E nós temos o maquille. Maquille, o que é? É uma técnica artística que reveste pequenos objetos comuns, tradicionais. Consiste em realizar desenhos com pincel fino usando pó, ouro, prata, no lugar da tinta sobre a superfície já com laca. O que é laca? Laca, gente, sabe quando você vê uma árvore que você corta um pedaço da árvore e sai aquele líquido grosso, como fosse um óleo? Aquele óleo é uma resina. A resina é exatamente essa laca. O que eles faziam? Eles pegavam objetos comuns, por exemplo, isso daqui é uma moringa de água, e jogam essa laca por cima, porque a laca, ela se solidifica, ela fica como fosse quase que um vidro em volta desse objeto, e enquanto ela está molhada, a pessoa pega um pincel fino e pega pó. Esse pó era ouro-prata. Então esse ouro-prata era colocado ali, e exatamente quando ela secava a laca, o ouro-prata ele ficava totalmente colocado de uma forma fixa dentro desse objeto. Então nós temos aqui o quê? Uma pintura muito valiosa em cima de uma resina de um objeto comum. Então, aquele objeto comum, que era uma coisa trivial, se torna um objeto de luxo dentro desse tipo de arte. E nós temos também o biobos. O biobos é o que a gente conhece no Ocidente como biombo, né? Utilizado no Japão como biobos, eram grandes painéis utilizados como divisórias, também objetos decorativos, pois serviam também como suporte para pinturas tradicionais. Esses biombos, eles separavam os ambientes. Dentro da casa japonesa, existe um ambiente muito grande que é separado por biombo. Dentro do teatro,
Por exemplo, o teatro tradicional japonês, o bioma é utilizado para esconder os músicos e os coros, pessoas que cantavam e pessoas que tocavam. E dentro da questão da cultura japonesa, é um local mais particular. E as paisagens todas feitas à base de água, usando essa aquarela que ela fica muito bonita. E nós temos o kakimono-e. Kakimono-e é uma importante adereço artístico decorativo de uma casa. Ele é como se fosse um grande pergaminho feito de seda, outro tipo de tecido altamente decorado. Ou seja, a seda é produzida por uma larva de besouro e a seda ela se torna um fio muito fino que traz um tecido muito delicado. Um tecido delicado é feito um rolo e nesse rolo é feita essa pintura diretamente do tecido. E se torna como se fosse pinturas e grandes mestres que nós temos hoje nos museus. Esses rolos são as pinturas mais chiques que tinham no Japão antigo e eram colocados em locais de destaque nas casas mais chiques. E nós temos o origami, que nós conhecemos até hoje, a arte de produzir figuras a partir de folhas dobradas sem uso de corte. O ori dobrar, kami, papel, uso da temática de animais, objetos do cotidiano sendo queimado em rituais religiosos. Origami é a arte de você representar qualquer coisa através do papel, sem utilizar nenhum tipo de tesouro, somente com a dobradura. E qual é a mania do japonês, que é uma tradição? Por exemplo, a pessoa está no pós-vida, ele quer mandar alguma coisa para o pós-vida, ele representa no origami e ele queima esse origami. E na concepção deles, dentro da religião, vamos colocar japonesa, eles veem que todo esse objeto que ele é transformado em fumaça, ele vai diretamente para essa pessoa que está no pós-vida. Então ele recebe todo esse objeto. Então, por exemplo, se eu quero mandar um pássaro, eu represento esse pássaro, queimo e ele vai até essa pessoa. Então, dessa forma, é um contato direto entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos através desse origami, além de ser algo decorativo belíssimo que existe no Japão até hoje. Ok? E vamos fazer uma perguntinha? Existem outras caligrafias que são também consideradas arte? Quais são? Responde para mim. Existe alguma escrita no mundo que é considerada uma arte? Quais são elas? Explique para mim com suas palavras. Fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. E aí, pessoal, responderam lá? Manda pra gente, tá bom? O que nós vimos na aula de hoje, pessoal? Nós conhecemos resumidamente a história da arte do Japão e vimos como linguagens Shodo, Byobu, Makie, Kakimono-e e Origami. A gente viu, gente, que a arte japonesa ela tem uma grande evolução. Ela veio daqueles pequenos povoados, foi para as tumbas, das tumbas ela começou a pegar toda essa influência chinesa, foi crescendo, crescendo, até que fez sua própria linguagem. Dentro da sua linguagem ela começou a fazer outras linguagens já no padrão japonês. Então a gente vê a questão de dobradura, a questão de caligrafia, a questão dos biombos, a questão mesmo do revestimento de objetos do cotidiano. Então tudo isso se torna o peso da tradição japonesa e ele coloca
tradição, com a simplicidade e com a precisão. Três elementos que sempre estão ligados e dão essa arte maravilhosa que a gente conhece até hoje. E nós temos tanto essa influência que mesmo do Japão moderno hoje, do pós-Segunda Guerra, nós temos até hoje os animes, os mangás, nós temos toda essa cultura, essa linguagem japonesa totalmente própria, porque eles são muito inventivos e muito criativos. Ok, pessoal? Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa. Temos conhecido um pouquinho mais do Japão, que é uma arte maravilhosa, e nos encontramos na próxima aula. Até!